Fala pessoal, tranquilo? Hoje a gente vai só fazer uma revisão aí do que eu sempre bato na tecla. Importante entender a diferença do verbo to be e dos demais verbos. A gente já fez uma revisão dessa para o presente. Hoje a gente está fazendo para o passado, tá legal? Então o verbo to be no passado. Vamos ler aqui, eu vou seguindo por aqui, tá? No inglês o verbo to be é vitaminado. Ele funciona diferentemente de todos os outros verbos. Então, é um verbo à parte, é um verbo diferente, tá? Entender essa diferença é fundamental para não se confundir e aprender o resto. A regrinha vale para o presente e o futuro, como vimos nas aulas de 8 a 11 do presente, e veremos no futuro mais para frente dessas aulas que eu estou gravando, tá bom? Conjugamos o verbo to be e ele se transforma em was e were, dependendo do sujeito, nas frases afirmativas. Tá? Então aqui, ó, nas frases afirmativas, o verbo to be, ele se transforma, ele vira was ou were, dependendo do sujeito, tá bom? Já para os demais verbos, apenas acrescentamos um ed ao fim dos verbos regulares e usamos o passado dos verbos irregulares. Então, pessoal, quando a gente está tratando do passado, essa é a regrinha para o verbo to be, no passado, na afirmativa. E na afirmativa dos outros verbos, a gente tem que saber, o verbo é regular? Põe o ed na frente. Worked, danced, played e etc. O verbo é irregular? Coloque o verbo no passado dele irregular, que aí você precisa memorizar, tá? Então, por exemplo, esse aqui é o passado de drink, que é beber, drunk. Esse aqui é o passado de have, que é had, né? Esse aqui é o passado de eat, que é comer, ate, tá? Desculpa que eu esqueci de colocar o ed, ó, no travel e o traveled, tá? Tem um ed aí, porque é um verbo regular. Então tá, na afirmativa, a diferença do verbo to be com os outros verbos. Na negativa, pessoal, o verbo to be, a gente só acrescenta o not na frente. Então, I was not, you were not, he was not, she was not, e assim por diante, tá bom? Dos outros verbos, pessoal, a gente usa o auxiliar didn't, tá? Põe o auxiliar didn't e aí o verbo volta o quê? Para o presente, não precisa mais pôr ele no passado. Então aqui você pode esquecer qual verbo é regular, qual verbo é irregular, porque todos eles vão ser pronunciados no presente. Você só precisa saber o que o verbo significa mesmo para usar, tá bom? Então, olha a diferença. Põe o not na frente do verbo to be, para fazer a negativa do passado, e dos outros verbos usa o auxiliar didn't e o verbo no presente. Legal, e na pergunta? Na pergunta do verbo to be, a gente inverte a ordem, lembra? O verbo vem na frente do sujeito, tá? E as perguntas com os outros verbos. Bom, as perguntas com os outros verbos, a gente vai usar o auxiliar did no passado, tá? O sujeito e depois o verbo no presente, tá bom? Então, olha só, é bem diferente. Então, lembrando, essas diferenças, elas acontecem no presente, que a gente viu lá no começo das aulas, acontecem no passado, que a gente está vendo aqui, e acontecem no futuro, que a gente vai estudar mais para frente, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Para entendimento completo do passado, né? Recomendo assistir as aulas 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34. Estudamos em detalhes todas essas diferenças aqui que eu acabei de mencionar nesse resumo aqui para vocês, tá bom? Isso é do passado. Se você quiser entender as diferenças no presente, aí você tem que voltar mais ainda, assistir as aulas 2, 3, 4, 7, 8 e 9, se eu não me engano, tá bom? Lá no comecinho. Valeu, pessoal. Um abraço.